Alô pessoal, mais uma vez nós estamos juntos. Aqui fala Valdeir Carvalho com você com muito prazer, mais uma vez. E hoje o tema ele vai ser um pouco longo. Os assuntos vão surgindo de acordo com o andar do tempo, mas mandando um forte abraço também para todos da nossa Rede União, agradecendo aí a todos o apoio a nossa Rede União de Rádios. E quem quiser acessar a nossa Rede União, é só buscar por Valdeir Carvalho barra Rádio Metrópole 7 ou Rádio Metrópole 7 barra Valdeir Carvalho, ou acessar www.radiometropole7.webradiosite.com, que é o endereço eletrônico da nossa Rede União de Rádios, e ali vocês vão estar interagindo com a gente. Então, um forte abraço para todos e vamos logo ao assunto, porque hoje vai estar um programa. Agora, só quero dizer o seguinte, nós estamos num ambiente democrático, então todos têm o direito de falar, de dar a sua expressão, liberdade de expressão, não de ofensa, expressão. Então, o que nós vamos falar aqui não tem nada a ver com ataques políticos, perseguições políticas, nada a ver uma coisa com a outra. É um cidadão que está cobrando aquilo que lhe é de direito, como no nosso caso, como no meu caso. Então, para que, e mesmo assim, aqueles que de repente se sentirem ofendidos, quiserem também dar a resposta, o espaço está aberto. A gente sempre foi democrático e vai continuar sendo democrático, embora tenhamos divergência. Mas o respeito tem que, acima de tudo, ele tem que permanecer. Bom, vendo a situação do Rio Grande do Sul, a chuva no Rio Grande do Sul, a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e é lógico que isso não tem nada a ver com o castigo de Deus, isso não tem nada a ver com uma ação fim do mundo, porque nessa hora aparecem logo aí os profetas do Apocalipse e começam a falar que isso é uma sentença de Deus, é uma justiça de Deus, é um castigo de Deus, o que não tem nada a ver, ainda não é o Apocalipse. O que tem a ver é com a situação humana, com a nossa falha, com a nossa negligência. E também não é um castigo da natureza. Não vou falar mãe natureza, porque eu não acredito nessas coisas. O que eu acredito é que Deus é o que determina todas as coisas, já determinou todas as coisas, não que Deus tenha determinado as tragédias. Só que tem locais que foram feitos para ações da própria natureza, como terremotos, tsunamis. Só que o ser humano ele acaba invadindo esses locais. Não quer dizer que o pessoal invadiu o Rio Grande do Sul. Mas são situações da natureza que elas irão acontecer. Então, o que acontece? E também outra coisa, não adianta depois que a casa, vamos botar, cai, mas é no sentido, entre aspas, do que eu estou falando figurado, quando acontecem essas tragédias, depois vir com aquelas mensagens, Deus, né, que Deus conforte, que Deus cuide. Deus não vai confortar, Deus não vai cuidar a quem está passando por aquela situação difícil. E a nossa solidariedade ao pessoal do Rio Grande do Sul, o nosso irmão lá da rádio lá do Rio Grande do Sul, da rádio Cristo é Resposta, né, o nosso Carlos Guzmão. Então a nossa solidariedade ao nosso Carlos Guzmão, ao povo lá do Rio Grande do Sul, a rádio Cristo é a Resposta, que faz parte da Rede União de Rádios, então a nossa solidariedade, mas dizendo que é muito difícil para quem está passando por essa situação, você chegar e falar para ela, olha, levar uma mensagem de Deus, por causa de é muita dor, é muito sofrimento, e aquilo dali vai ficar na pessoa, marcado, ele marca as pessoas, marca, porque ninguém quer passar por aquilo dali, ninguém quer viver aquilo dali, ninguém quer sentir essa dor, é muito ruim. Então, Deus, tá, nessa hora você vai chegar, não tô, Deus é todo poderoso? É todo poderoso, ele é o único, ele é o que manda no mundo, é o que decide, não no que nós estamos vendo, o que ele já deu as ordens, já para serem seguidas, quando fala as ordens da própria natureza. Só o que tem que se haver é uma conscientização por parte da humanidade, que nós não somos nada, nós não somos nada. Nós estamos aqui, a nossa vida, vai embora. E também mostra o quanto que nós estamos aqui
e que nós dependemos um do outro. Tivemos a pandemia como um grande exemplo, um sofrimento muito grande, muitas perdas, e quando a gente pensou que o ser humano iria mudar, ele não muda, ele continua na sua arrogância, na sua impetulância. Ele não aprendeu ainda com a pandemia, com mais de não sei quantos milhões de pessoas mortas, e o ser humano não aprendeu. E aí você tem essas tragédias da natureza, a pessoa sofre, ela passa pelo sofrimento, ela perde muitas coisas, perde, né? O que é muito ruim perder, de fato, é muito ruim perder. Ou acha que é muito fácil a pessoa estar dentro da tua casa, dentro da tua casa, e daqui a pouco ela tem que estar alojada num canto que a prefeitura, o governo acaba ali cedendo, ela tem que morar na casa de amigos, ela tem que passar um tempo na casa de parentes. Não quer, não gosta, é ruim, é muito ruim, é traumático, é doloroso. Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade. A pessoa fica numa situação que ela está ali, ela está arrasada. O psicológico dela, né, praticamente acabou. Quando a pessoa vai dormir, aquilo está na mente dela. Ela está descansando, aquilo está na mente dela. Então, e aquilo vai continuar sempre. É uma coisa paulatina, ela começa a tentar se reaprender, mas a dor fica. Pode cicatrizar, mas de vez em quando volta. Não é fácil. Então, agora, uma situação dessa, ela pode ser evitada? Ela pode ser evitada, porque aquilo ali não tem nada a ver com um castigo na natureza. É tudo uma ação humana e uma ação política, que não, às vezes não acontece. Não quero dizer também que o governador lá do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que está até presente lá na tragédia, tem que estar mesmo, não tenha feito algo pela região, porque você vê que inundou um centro de cidades, né? Coisas que realmente fogem à normalidade. Você fica, né? Não dá nem para a gente chegar também e criticar o governador. Ele está fazendo o que tem que fazer, né? Botar ali os recursos do Estado nesse momento para poder socorrer, salvar, ajudar, e tem que também, né, para poder tentar recuperar ali algumas coisas de ser humano, salvar vidas, né? Porque os pertences já foram. Reconstruir, quem sobreviveu vai reconstruir, mas com muita dor. Tem que ter um trabalho psicológico muito grande, porque a pessoa, aquilo ali marca a sua alma. Então, a ação humana é quem provoca esse tipo de coisa, porque a tragédia da natureza, ela não vai acontecendo de um dia para assim, ela não acontece sem mais nem menos. Os avisos são dados, né? As coisas vão acontecendo e elas vão mostrando, a tragédia ela tá para acontecer, ela vai acontecer. Mas aí o ser humano, muitas vezes, a gente não chega e tem uma ação, e aí acaba, né, uma ação que eu digo assim, ou de uma construção, ou de sair, ou buscar um outro canto, o governo também, de chegar e deslocar esse pessoal para uma outra área. Aí quando vem uma situação dessa, acabou. A natureza já mostrou, o próprio Jesus falou isso daí, olha, quando o raio ele sai do ocidente, ou se mostra no oriente, ou sai do oriente e se mostra no ocidente, vocês sabem que vai chover. Então, quer dizer, o próprio Jesus mostrou que o ser humano ele consegue, pela ação da natureza, ele já entende o que vai vir, o que vai acontecer, né? Vamos pegar aqui um grande exemplo, o Rio de Janeiro. Eu estou preocupado com o Rio de Janeiro, estou preocupado com o estado do Rio de Janeiro, porque nós estamos vivendo uma situação aqui no Rio anômala. Por causa de quê? Nós estamos no mês de maio e estamos numa onda de calor. Serão 10 dias de onda de calor, com temperatura no outono com cara de verão, 37, 38 graus. Então, isso já deveria estar preocupando quem? As autoridades. É aonde que nós vamos chegar agora. O espaço que, se quiser depois falar, vem, fala que a gente dá o espaço. Mas o que as autoridades do Rio de Janeiro elas estão fazendo? Porque se nós estamos assim, agora no mês de maio, né, no meio do ano, imagine no verão que vai vir. Exemplo, nós temos aqui o bairro Jardim Metrópole, em São João de Meriti. E toda a Baixada Fluminense, mas vou falar pelo bairro Jardim Metrópole. Nós tivemos aqui chuvas que inundaram as ruas, vocês viram os vídeos que a gente fez. Muitas casas foram alagadas, inundadas, pessoas perderam muitas coisas próximo ao mercado que tem logo ali na outra região. E a pergunta que eu faço é o seguinte: cadê o vereador?
do Jardim Metrópole, o Rogerinho, aonde que ele está? O prefeito, Dr. João, aonde que ele está? Ele esteve no bairro Jardim Metrópole? Alguém viu a cara do Dr. João no Jardim Metrópole? Não. O que aconteceu foi, nós fizemos umas postagens de vídeo sobre a situação aqui do Jardim Metrópole e o assessor do vereador Rogerinho, então o assessor do vereador Rogerinho, que é o Sandro Lugão, ele entrou na nossa rede social, depois a gente conversou, e está o espaço aberto, se você depois quiser falar, o Sandro, você tem que falar, porque o povo do Jardim Metrópole merece uma resposta, mas ele entrou na nossa rede social falando para mim se eu estava querendo aparecer, se eu queria ibope, né? Então ele falou, olha, vou te dar aí os seus 15 minutos de fama. Foi quando ele começou a curtir o que a gente estava colocando e começou a mandar algumas mensagens, né, do que o Rogerinho tinha feito alguns cantos aí. E a única coisa que foi feita por parte do vereador Rogerinho foi retirada dos entulhos, dos detritos que ficaram por causa aí das chuvas, porque as pessoas pegaram aquilo que não lhes servia mais, porque houve a inundação, houve a enchente, que elas ficaram alagadas, jogadas fora. Então vieram com a máquina, caminhão, pegaram e pronto, não voltou mais. Pergunto, alguém fez algum estudo para a região de como você evitar essas chuvas, ou evitar esses alagamentos? Em caso dessas situações, os rios estão dragados? Eles estão dragados? Estão limpos? Os bueiros estão limpos? Aberturas de galerias nas ruas do bairro foram feitas? Até agora? Não, não, não e não. E aí o que vai acontecer? Quando você tem essas tragédias, e isso é uma expertise que os políticos, na maioria das vezes, eles usam, as pessoas perdem as suas coisas, elas ficam alojadas em alguns centros ou escolas, só que depois vem que essa situação de aluguel social, muitas pessoas ainda não recebem esse aluguel social, mas dão cestas básicas. Então esse é o tipo de situação que dá uma cestas básicas para dizer que nós estamos aí com vocês, estamos aqui dando cestas básicas para tentar calar a boca do povo. E cala a boca do povo. Por quê? Você não dá uma panaceia, você dá um paliativo, né? Você dá um cala-boca ali e fica tudo tranquilo. O erro é de quem? O erro é da comunidade que aceita. Porque lógico, tem que aceitar a cesta básica, certo, tem que aceitar. Mas tem que cobrar a presença do vereador. O vereador Rogerinho esteve no local, conversou com os moradores, alguém viu? Não. Não. Ah, mas aí vão ficar chateados. Vamos fazer o quê? Nós temos o direito de chegar e cobrar. Porque vai acontecer, se isso aconteceu agora, se nós tivermos essas ruas alagadas nesse verão passado, no verão que vem vai ser a mesma coisa. E a proporção da chuva é dela vir pior. Pior. E se aquelas casas que não encheram, elas vão encher. Por quê? Até agora você não tem visto aí nenhum trabalho para desobstrução dos rios, das galerias, ou construção de córrego, galeria, para que essas águas elas busquem algum caminho. Mas vai chegar na eleição, eles vão aparecer. Período da eleição, vão aparecer. Não fizeram ainda por causa de quê? Por que não conversou com a população? Porque isso não pode lhe render votos? Ou vão falar, não, nós vamos esperar, nós vamos agora a eleição, se a gente vencer, a gente faz o trabalho no bairro? É isso que estão esperando acontecer? Para chegar para a população e, não, a gente vai fazer sim, mas vamos ver depois das eleições? Tem que ser feito agora. Enquanto ainda nós estamos numa situação mais tranquila, onde não está tendo forte chuva. Porque nós vamos ainda entrar também no inverno. Mas cadê a ação política? Aí quando acontece, e sabe que vai acontecer, aí vem aquelas desculpas esfarrapadas. Exemplo, São Gonçalo. Tá lá meu amigo, o Emerson Paz, todo dia ele falando, Valdeir, eu vou desistir. Valdeir, eu vou desistir. Por causa de que a gente fala, os caras nada fazem. Por causa de que hoje você parece que tem vereador distrital, vereador de bairro. O vereador ele já não é mais do município, ele pertence só ao bairro. E entre aspas, que pertence ao bairro, porque ele não faz nada dentro do bairro. E também não deixa o outro fazer. O outro, para entrar, tem que conversar com
o barão do bairro. Um caso que é o vereador. E nada faz. E o outro também não pode fazer. Então ele falou, Valdir, eu tô lá com as ruas desse jeito, quando chove é lama, sal para tudo quanto é lado, rio que transborda, a gente não tem saneamento. Isso lá no bairro Almerinda, Coelho, Jockey, todas essas situações que a gente sempre vem falando das comunidades. Eu já até uma vez falei, eu não vou falar de comunidade, porque a população em si, ela não reage, e o que é uma vergonha também por parte da comunidade, não reage, fica satisfeita com certos tipos de obras aí que são feitas no centro, e acha que está sendo feita muita coisa. E aonde que está o maior erro disso tudo? Por que não se faz as obras dentro dos bairros, gente? Por que não leva o progresso para os bairros? Por que não leva as pessoas? Por que o governo, tipo assim, o que eu vou falar, nós temos regiões aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que elas estão inóspitas. Vá lá em Itaboraí, vá lá para Tanguá, Rio Bonito, você vê terras que não estão habitadas. Ninguém faz nada ali naquela região. Ninguém, mas aí tem donos, e daí os donos? Vá lá, desapropria, compra, faz qualquer coisa, mas o certo é que essas regiões do Grande Rio, hoje, elas já não comportam mais esse número de população, de gente, não tem mais para onde. Você vê que nem o trânsito mais está aguentando, você não anda mais. Então, se nós tivéssemos um governo, né, ali que fosse realmente presente, que compreendesse o que é uma gestão e acabasse com essa coisa de carioca e fluminense, interior e cidade, e levasse para também essa região que é considerada como interior o progresso, levasse lá a habitação, espalhasse poucas pessoas e desse educação. A educação é não jogar os lixos na rua, não ficar jogando lixo em rio, não ficar jogando lixo em áreas públicas. Isso iria mudar. Mas aí a gente não pode chegar, e isso aí, quando se joga lixo, é culpa da população. É culpa da população, mas também é culpa do poder público, por causa de quem não se faz presente. Se pegou jogando, multa. Multa. Mas tem que ensinar. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas tem que se fazer presente. Mas aí o que acontece? Pensando na sua questão política, não prefere não mexer nessa situação. E aí fica quando vem uma tragédia, porque está todo mundo no mesmo local, no mesmo espaço, não tem mais para onde expandir. E se tem, nada se faz. E o que acontece? Quando vem essas tragédias, quando vem essa da natureza, como está todo mundo, está tudo assoreado, os rios estão tudo sujo, não se tem uma educação, vem o que a gente tem visto aí. Tragédias em cima de tragédias, enchentes, desabamentos, e tudo que tem direito. Por causa de quê? Porque a natureza ela tem que seguir o curso dela. Só que o ser humano está no caminho e vai junto também. É lógico, não tem como fugir. Então, o que nós estamos precisando? O que nós estamos precisando é de políticos que pensem, que cheguem e que tomem atitude, novas lideranças. É aonde que eu vou falar. Meu irmão Carlos Ronaldo José. Quando eu digo que a polarização está fazendo mal para o Brasil, está fazendo mal para o Brasil. Precisamos de novas lideranças. Precisamos de novos políticos, novas mentalidades, pessoas que saibam chegar e que tenham a noção e que acabe com esse tipo de política que está retrógrada, no passado. Chega disso. Nós temos que ter aquilo que é essencial para a população. Só que vai fazer o quê? Vai esperar a tragédia acontecer também? Vai esperar chegar o verão? Se agora já está quente, se nós estamos com onda de calor, no outono, vai esperar chegar o verão para agir. Quando for agir, aí faz o quê? Quando tiver enchente, vão dar as mesmas desculpas esfarrapadas. E se for o governador Cláudio Castro, fica gaguejando o tempo todo. Fica gaguejando. Aí é complicado. Na hora que se faz as perguntas, não tem respostas. Não tem respostas. Para aquilo tem que ter resposta. Porque a população, querendo ou não, paga imposto. É igual lá no Coelho, lá, minha mãe. Já está lá pagando lá o IPTU. Agora eu pergunto, cadê a ação da Prefeitura de São Gonçalo, do senhor Capitão Nelson, no bairro do Coelho? Fui lá, tá a mesma coisa. Não é verdade? Você não entra nas comunidades. Não entra nas comunidades. Aí ficam chateados. É igual, por exemplo, meu irmão, meu amigo, Piero Cabral, sabe disso, chegou, tem feito trabalhos. Quando eu citei algumas situações de alguns políticos, ele chegou e falou, olha, no meu caso não, eu nem citei o nome dele. Mas como ele é uma pessoa que ele tem responsabilidade, falou, eu estou fazendo. Entra lá no meu Instagram e a gente vai ver. Você vai ver. Nós estamos fazendo. E de fato eu sei que você está trabalhando, Piero. Então, mas eu acho isso show de bola. O cara falou, olha, ele vai na hora como agora. Tem uns que vêm
para falar, você está querendo chegar e quer aparecer? Não, eu não quero aparecer. Só que eu sei que nós estamos aí e vamos sofrer as consequências daquilo que já está sendo mostrado, que a natureza vai pela omissão dos políticos. Aí depois vem que as desculpas falam, para a Baixada Fluminense você vê, é uma tragédia só. Muita gente, você tem aqui, a população é muito pobre, assim como a zona oeste do Rio, você tem os políticos que nada fazem, mas conseguem, né, obter as vantagens políticas que eles têm. Mesmo de uma região pobre, eles conseguem ter os direitos deles garantidos, mas não dão o direito da população. Na verdade, vocês acompanham que nós estamos aqui já faz um tempo brigando com essa empresa de ônibus Reginas. Quase conseguimos êxito quando ela estava para perder a linha dela. Mas quem está aí como secretário de transporte, o Washington Reis, já denunciamos, muitas pessoas estão denunciando o estado dos ônibus, condições, carro sem freio, ônibus quando senta, banco solto. E aí, cadê a ação? Cadê o governador? Cadê o Detro nessa hora? Não tem. Cadê a ação do Detro? Aí quando acontece de um ônibus, de uma tragédia, o carro vira, capota, aí vem a desculpa. Não, olha, nós multamos, nós estamos ali fazendo. Cadê? Se está fazendo, por que está acontecendo? É uma coisa lógica. Então, tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul e que pode acontecer e vai acontecer, se não for tomada providência em outras regiões, em outros estados, culpa do próprio ser humano. Não tem nada a ver com a natureza, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o cartigo. Tem a ver com a nossa omissão. E a gente também não cobra, se vende por qualquer coisa aí pro... Esse é o preço também de você estar vendendo seus votos, R$50, R$100 é o preço que paga depois. Vende, vai chegar agora em outubro, vai vendendo um voto, aí depois, quando vai vender, vai comprar, vai pagar caro por causa disso. Os seus R$100 vão sair caros mais lá na frente. Muito caro. Bom, esse é um ponto. Outro ponto, sobre o show da Madonna. Sensacional, 10. Olha, a prefeitura está de parabéns, muito bom, tem que ter cada vez mais. Eu sempre fui a favor, mas vamos chegar a me falar. Aí vão me falar, mas você, tá, igual eu já escutei, mas você está falando isso daí, mas só que quando vai embora, pega engarrafamento, pagou não sei quantos milhões aí para Madonna, isso não vai adiantar para a situação, para o povo do Rio de Janeiro. É o que a gente escuta. É duro, mas a gente escuta isso. Se for assim, a gente não vai viver. Sou a favor, povo. A Madonna vai botar 1,5 milhão de pessoas lá em Copacabana, desde a chegada da mulher e desde quando isso foi anunciado, o local está sendo movimentado, a cidade do Rio de Janeiro está movimentada, turistas estão chegando, os camelôs, os ambulantes estão vendendo muito mais, aquela região ali, os comércios em si vendem muito mais, muita gente ganha, é bom. Então, parabéns à prefeitura que está realizando esse evento, gastou 10 milhões de reais, vai ganhar muito mais sobre isso daí, porque isso vai voltar também nos impostos que as pessoas estão aí comprando os produtos referentes ao show da Madonna. E sem falar que os hotéis estão todos lotados naquela região. Os barqueiros, né, os donos de barcos, vão ter aí, já estão tendo a sua licença, para poderem fazer com que as pessoas vejam o show da Madonna ali na praia de Copacabana. Então é muito bom. Eu queria que São Gonçalo fizesse esses shows, promovesse esses shows. A nossa cidade promovesse esses shows. Grandes artistas, então, promover esses artistas de São Gonçalo, Baixada Fluminense também, né? Mas só a cidade do Rio é que mais se movimenta para esse tipo de coisa. Mas é porque ela tem as condições, tal. As outras cidades também não têm condições. Não tem condições, é só trabalhar para ter essas condições. São Gonçalo com 1,5 milhão de habitantes, não pode levar um cantor aí famoso para a cidade, para poder chegar lá e movimentar? Mas nós não temos hotel. Cria esses hotéis, faz alguma coisa. Não é isso? Mas tem que ser feito, pô. Então, o que acontece? Show de bola, muito bom. Logicamente que, né, igual eu escutei hoje umas situações, eu até quando falei lá sobre a situação, porque o pessoal da direita, eles são muito extremistas. Aí, show da Madonna, e isso aí não vai trazer nada, mas quando teve lá o evento lá do Silas Malafaia em Copacabana com 32 mil pessoas lá, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Que iria chegar, qual seria o resultado disso.
Alguém falou alguma coisa da parte deles? Aí falaram, mas o evento da Madonna, o do Cielo Malafaia, foi de graça. Da Madonna também vai ser, irmão. Vai ser também. Vai ter lá livre acesso. Então, qual é a diferença de um? Só porque um tem 1,5 milhão que vai receber de pessoas, outro 32 mil? Mas são eventos. Não é isso? É bom para o local? Sim. O evento do Cielo Malafaia foi bom para a região, embora tenha sido menor do que aquilo que eles esperavam? Foi. Porque você movimenta a região, né? Então, é isso. E outra coisa também. Falei que ia dar praticamente um programa. O Vasco. O Vasco está me preocupando muito, muito, muito. Eu tenho visto aí umas entrevistas do Euriquim, o filho do Eurico Miranda. Aí vão falar, mas pô, Euriquim, filho do Eurico. O Vasco está nessa situação por causa do Eurico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente observa muito bem que o Euriquim realmente está muito diferente, muito mudado. Não tem nada a ver com o pai dele. O pai dele também foi um grande vascaíno. Então a gente não tem como chegar e, poxa, falar aqui, o cara tá mentindo. E as previsões que ele tem falado sobre o Vasco, que o Vasco pode acabar daqui a 2 anos, é uma previsão muito forte, né? O que ele falou realmente é muito duro para os vascaínos. Saber que o Vasco da Gama, vamos supor, pode acabar em 2 anos. Mas ele falou uma coisa que tem toda a razão, porque o Vasco já vem recebendo os seus aportes, já recebeu os dinheiros, agora vai receber uma remessa de 200 milhões, e depois vai receber mais o quê? E o Vasco já está gastando esse dinheiro. Contratações que foram feitas de formas absurdas. Não achei legal o Ramon ter sido mandado embora. A presença da torcida do Vasco lá no CT tem que ser assim mesmo, muito bom. Discordei de algumas falas ali, mas no geral foi muito bem a força jovem, porque tem que pressionar mesmo, tem que mostrar para os jogadores. Só não achei legal falar que ele não tem condições de jogar em outros clubes, no top 3. Eu acho que tem condições. Acho que o Verratti não joga no top 3. Eu acho que o Paia não joga no top 3. No top 3. E o Vasco também pertence aí, não tem essa não. O Vasco é top 3, top 2, é top 1. O Vasco é clube de ponta, pô. Tem mais de 20 milhões de torcedores. Se joga lá no Flamengo, joga aqui também. E por que a gente quer que não? A pressão que tá lá é a mesma pressão daqui também. Poxa, não tem. Tanto é que o Vasco nunca ficou sem receber nos tempos do Eurico, que o Flamengo recebia a mesma coisa que o Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Só que de 2000 para cá o Vasco vem sofrendo uma derrocada muito forte. Então o que acontece? Infelizmente são vários rebaixamentos. O Vasco não está disputando o título já faz quanto? O último título nacional do Vasco foi em 2012, a Copa do Brasil. De lá para cá mais nada. Brasileiro então, a gente nem sente mais o cheiro. É preocupante? É preocupante. O Euriquim está inventando? Não. O Vasco vai acabar? Tá vindo, lógico que não, porque tem clubes menores aí que estão aí até hoje tradicionais, Ponte Preta, Guarani, esses clubes estão aí, só que muito pequeno. Não é o que vai acontecer com o Vasco. O Vasco vai ser grande porque ele tem uma torcida muito grande. Mas aí está a discussão. SAF e os clubes, né, os associativos. Aí o Fluminense, exemplo, tem mais dívida que o Vasco e tem uma receita menor do que a do Vasco. Conseguiu ganhar uma Libertadores, ganhar uma Recopa. E aí? E ainda é um clube associativo. Não está ainda em SAF. Flamengo, Palmeiras, são clubes associativos que estão dando certo. E o Vasco virou SAF, precisa dar certo. O Botafogo virou SAF, está dando certo. Né? Já havia uma mudança aí vamos ver, no Bahia. O Ronaldo vendeu a SAF dele, vendeu. O Ronaldo só queria tirar o Cruzeiro de lá da segunda divisão. Se o Ronaldo não entra, o Cruzeiro também não teria saído de lá. Agora, logicamente que outros, né, já compraram a SAF e vão dar outro rumo. Então, a situação do Vasco é muito preocupante. Não gostei, achei que quando foi feito a SAF que muitas coisas iriam mudar, que a gente não iria frequentar mais zona de rebaixamento, mas já estamos na zona do rebaixamento. Então, quer dizer, o Pedrinho está lutando para poder mudar, já que ele só tem 30%, né, ali do Vasco, do futebol do Vasco, e a 777 é a que manda. E para tirá-la, você tem que ter uma série de situações. Então, o Sr. Jorge Salgado, quando fez aí a SAF, não pensou totalmente no Vasco, né? Deveria pensar em alguns assuntos aí referente ao Vasco da Gama. Então, é uma batalha dura, nós temos que acompanhar como vascaínos que nós somos, temos que torcer e eu acredito nessa situação que o Euriquim está falando mesmo. Os vascaínos precisam também tomar cada vez mais posse do Vasco, porque senão
da forma como realmente está, não vai acabar, mas vai ficar numa situação cada vez muito mais difícil. A nossa situação só não é mais vexatória do que a do Fluminense, que foi disputar a terceira divisão. E aliás, né, Fluminense, se vocês têm que ser muito grato pelo Eurico, né? Se não fosse o Eurico, vocês nem aqui vocês estariam. Às vezes eu fico observando a postura aí da torcida do Fluminense em si, cambada de ingratos, muito ingratos mesmo. Porque se não fosse o Eurico, vocês nem existiriam, vocês iriam existir. Mas, pô, terceira, segunda, terceira. Então, vocês devem, já que, como o Eurico é o Vasco está sempre associado ao Eurico, vocês devem, né, ao retorno de vocês ao Eurico e ao Vasco. Então é isso também, rapidinho. Falando sobre o BRT, a Transbrasil, outra vez eu falei Transcarioca, é Transbrasil, show de bola. Só tem só um porém, Eduardo Paz. Aquela estação que está ali na Fiocruz vai ficar como? Porque você tem duas passarelas. Na primeira passarela, que é a passarela 6, que é a que dá para Fiocruz, não se pode descer os ônibus, parar, os ônibus não param. E aí, a pessoa faz como para poder pegar o BRT? Quem vem da Barra da Tijuca, quem vem do Recreio, faz como? Porque vai ter que descer lá na outra passarela, dar a volta todinha lá na Vila do João e subir novamente a passarela 6 para pegar o BRT, porque não tem como, nessa passarela que está no segundo portão da Fiocruz, não tem como chegar e descer lá para a plataforma, para a estação do BRT da Fiocruz. Então tem que rever isso aí, mas no restante, Terminal Gentileza, os corredores, o funcionamento, Terminal Teodoro, perfeito, sensacional, ótimo. É um ônibus realmente, está saindo, esse Deodoro Gentileza é um em cima do outro, então show de bola o BRT, só está que se percalço aí que a prefeitura deve chegar e deve ver como é que esse pessoal vai fazer. Não vai mais parar os ônibus lá na Fiocruz, na passarela 6, então vai pegar o BRT onde? Vai ter que ficar dando círculos ali na Maré, ali na Vila do João, então alguém tem que ver isso aí, né? Então, meu povo, é isso, falamos bastante, nós estamos juntos, eu sou o Valdir Carvalho. É por isso que a nossa amizade, ela permanece. Por causa de quê? Porque a gente está sempre na defesa do interesse da nossa população, não chegando, atacando, agredindo. A gente nunca chega, vem com mentiras, com retóricas, mas sempre sim, dentro de uma realidade, falando aquilo que o povo quer falar também, cobrando tem que ser cobrado e respeitando também, sempre também as autoridades, mas deixando a nossa crítica com muita lógica e com muita clareza. Aqui fala Valdir Carvalho, desejando a todos um super dia, uma ótima semana. Vamos juntos. E é isso aí, show da Madonna, e que venham outros shows, e que Rio de Janeiro, né, possa estar aí se desenvolvendo, e nós vamos continuar o nosso papo, para que nós tenhamos um Rio de Janeiro muito melhor.